Muito bem, então, faremos a leitura então do capítulo 3 de Jonas, já caminhando então para o final da série de estudos que estamos fazendo nesse livro do Antigo Testamento. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de um pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, todas as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Até aí, irmãos. Uma coisa muito curiosa que tem acontecido no final desse ano pelo menos eu não me lembro, mas acho que é a primeira vez que está tendo Copa do Mundo praticamente na época do Natal, né? Não me lembro de outra ocasião, pelo menos não enquanto eu sou vivo, de uma Copa que está sendo comemorada praticamente no fim do ano, já às vésperas do Natal, né? Até porque geralmente a Copa é feita justamente no meio do ano, né? Mas como o país sede esse ano é um lugar muito quente, né, praticamente o deserto, entendo que eles colocaram a Copa nesse período do ano porque naquela região é inverno e por conta disso mesmo os jogadores nem os torcedores precisam meio que cozinhar no meio do calor intenso, né? Porque se fosse no verão todo mundo ia estar literalmente frito, né? E por conta da Copa mesmo estar nesse final de ano, aliás, por ser esse período de Copa do Mundo, por ser esse período de Copa do Mundo, eu que não acompanho futebol e nem entendo muito de futebol, acompanho a Copa. É a única época da minha vida que eu acompanho realmente futebol, né? Copa do Mundo. Eu acho que muita gente faz isso também. Não gosta muito de futebol, mas quando é Copa do Mundo, todo mundo para realmente para assistir o jogo da seleção. É praticamente temporada de feriado, né? Todo dia que o Brasil joga é meio período para a maior parte das pessoas, não é para todo mundo. E uma coisa muito legal da Copa do Mundo, que pelo menos no Brasil acontece, e que eu acho que parece muito com o Evangelho, me lembra muito do Evangelho, do que Deus quer para o seu povo, é esse momento em que todo mundo no país deixa de lado todas as suas diferenças, esquece muitas vezes até inimizade, às vezes até esquece que não conhece a outra pessoa, né? E nesse momento de jogo da Copa do Mundo, do momento de torcer para a seleção, todo mundo se junta, mesmo quem não se conhece, para torcer pelo Brasil. Todo mundo esquece as diferenças e bola para frente. O negócio agora é torcer para a seleção. E isso é uma coisa muito bonita do futebol e que eu acho que, como eu falei, reflete um pouco do Evangelho, né? O Evangelho, a palavra de Deus, o reino de Deus, ele é feito de pessoas completamente diferentes, que algumas vezes têm lá suas diferenças, mas o sacrifício de Jesus é algo muito maior e é por isso que elas lutam e se juntam, né? Nada mais importa, nenhuma diferença importa. A única coisa que importa é
o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. E, por outro lado, porém, na Copa do Mundo, tem esse espírito, vamos dizer assim, espírito de porco, por assim dizer, especialmente brasileiro, que, nesse caso, não reflete o evangelho, obviamente, mas que a gente tem mania de ficar secando seleções rivais nossas, né? Especialmente a Argentina. Brasileiro gosta de assistir jogo da Argentina também, só que para torcer contra, né? Fica secando que é uma beleza. Comemora gol do adversário, é até engraçado, é bem divertido. Mas isso, no fim das contas, mostra justamente uma certa tendência do nosso coração, né? De torcer contra é inimigo nosso e torcer contra é rival nosso. Né? A gente não quer que as pessoas que são contra a gente se deem bem, né? Deixa o barco rolar ali. Pelo menos no futebol isso consegue ter um clima mais saudável, né? Um clima mais de zoeira, de brincadeira, o pessoal leva mais na tranquilidade. Mas algumas vezes a gente não sabe, mas mesmo no futebol, especialmente na Copa do Mundo, embora a gente não perceba, muitas das rivalidades que existem no futebol são fruto justamente de conflitos armados e de rivalidades reais que existiram ou ainda existem entre os países que têm ali um certo entreveiro, tem algum problema um com os outros, né? Então, como exemplo, a gente pode falar, obviamente, Brasil e Argentina. A rivalidade que a gente tem no futebol hoje veio muito de problemas de guerras no passado, de uma certa rivalidade militar que existia entre Brasil e Argentina. Da mesma forma, a gente tem rivalidades como, hoje nem tanto, mas França e Inglaterra. E se alguns irmãos acompanharam um pouco o noticiário do futebol, temos uma rivalidade mais recente que é entre Estados Unidos e Irã, que vivem um certo período de Guerra Fria, por conta do desejo do Irã se tornar uma potência nuclear. Eles estão buscando criar uma bomba atômica, e os Estados Unidos não querem que isso aconteça por diversos motivos geopolíticos e de problemas na região, né? E por conta desse conflito mesmo, real, uma guerra fria praticamente que existe entre os dois, teve até uma certa troca de farpas entre os jogadores do Irã e jogadores dos Estados Unidos durante a Copa do Mundo. Então a coisa, ela meio que transferiu da realidade para o futebol. O futebol acaba sendo só um ensaio do que pode realmente estar acontecendo entre as nações no campo da realidade, né? No pé no chão, no que acontece realmente no dia a dia. E, embora a gente tenha essa rivalidade com os argentinos, como eu estava explicando, é uma rivalidade, pelo menos hoje em dia, é uma rivalidade meio fraca. Tem uma certa rivalidade, o pessoal não gosta, até um ou outro não gosta tanto de argentino, mas convive, não tem tanto problema, ninguém fala tão mal de argentino. E, por incrível que pareça, isso é quase que uma bênção comparado com outros conflitos, outras rivalidades que existem mundo afora que a gente nem fica sabendo muito, geralmente. Que tem o caso talvez mais emblemático, é o conflito ou a rivalidade que existe entre China, Japão e Coreia, mais especificamente a Coreia do Sul. Essas três nações, por passarem por milhares de anos em conflitos abertos um contra os outros e em que um dominou o outro e transformou o outro em escravo e ficou nisso por milênios, esse mal-estar entre eles, hoje em dia é uma bênção que eles não estejam de fato se matando, mesmo que de vez em quando ainda tenha uma certa ameaçazinha de um dos lados, sempre. Eles literalmente se odeiam. Literalmente se odeiam. E a gente, graças a Deus, não tem nada disso parecido, nada nesse nível parecido, pelo menos com os nossos países vizinhos. Nada perto disso. A gente até é amistoso com eles, de maneira geral, né? Mas por que eu estou comentando tudo isso com os irmãos? Essa questão de futebol, essa questão de conflito, de a gente ficar secando o time adversário. Porque isso é mais ou menos o que acontece com esse período que a gente está falando aqui do livro de Jonas, esse texto de Jonas, né? Então, se os irmãos se lembrarem
das últimas semanas que a gente tem falado do livro de Jonas, provavelmente os irmãos devem ter percebido que talvez a palavra que mais apareça em todas essas reflexões seja arrependimento. E eu entendo que essa é um dos temas centrais do livro de Jonas. Como eu falei na primeiro dia, né? Normalmente a gente pensa no livro de Jonas como realmente um livro que fala da soberania de Deus, e isso é verdade, de como Deus faz com que as coisas que Ele deseja que aconteçam, apesar das falhas humanas, da falta de vontade do profeta que está aqui. Mas se a gente for se atentando cada vez mais, a gente vai vendo que Deus tem usado Jonas para ensinar algumas coisas para a gente a respeito do arrependimento. Ele tem ensinado para a gente sobre o que é arrependimento, sobre como Deus, o livro ensina como é que Deus pode, Ele mesmo, trazer a gente ao arrependimento e como é que Ele usa o arrependimento para lidar com a vida das pessoas, não só com as nossas, mas também para com aqueles que ainda não conhecem a Deus, que não são parte do seu povo, né? E aqui, se a gente se lembrar ainda, na última semana que a gente viu, praticamente as 2 últimas semanas, o que nós temos o que aconteceu nas últimas semanas do texto que a gente estava vendo, né? A gente tem Jonas fugindo da presença de Deus, porque não queria, até aquele momento pelo menos, imaginando que a gente nunca tivesse lido o livro de Jonas. A gente poderia entender que talvez Jonas estivesse fugindo da vontade de Deus porque ele tinha, na verdade, medo de ir para Nínive. Tamanha crueldade e maldade que eles tinham no coração deles. E depois a gente tem Jonas ali no barco, numa situação de muita tristeza, de muita amargura, de aflição mesmo. E mesmo nessa circunstância, Deus usa Jonas para converter um grupo de marinheiros que estavam ali no barco, antes de que Jonas seja lançado ao mar. E no mar, Deus usou um peixe para proteger a vida de Jonas, ao mesmo tempo que estava levando ele a uma situação um pouco mais complicada, justamente por conta dos próprios atos de Jonas, né? Então, a ideia era que quanto mais nos apegamos à nossa teimosia, à nossa amargura, mais a nossa vida pode se complicar e se tornar complicada. E muitas vezes Deus está gritando para a gente algo que a gente precisa aprender, e se não soubermos ouvir isso que Ele quer nos ensinar, nós continuaremos presos no fundo do mar, presos à nossa amargura, e somente conseguiremos superar isso quando de fato nos arrependermos dos nossos pecados, e então Deus, com toda a bondade que Ele tem, nos restaura, traz de volta e permite que nós sigamos em frente a partir daquele momento que a gente passou a desobedecer a Ele. Mas no texto de hoje, no texto de Jonas 3, a gente tem Deus usando um recurso um pouco diferente para levar pessoas ao arrependimento. E que recurso é esse? Podemos dizer que esse recurso é a profecia. Se Jonas é um profeta, ele diz profecias. Quando ele fala da vontade de Deus, ele fala a respeito de profecias. E a profecia de Deus para o povo de Nínive estava lidando e falando justamente a respeito de que se os ninivitas não se arrependessem, Nínive seria totalmente destruída. E normalmente quando ouvimos profecia, a palavra profecia, a gente tem em nossa cabeça algo que vai acontecer no futuro, está sendo previsto que vai acontecer no futuro, e que não há como fugir desse destino, desse acontecimento que foi dito no futuro. Normalmente a gente tem essa ideia de, eu não queria usar a palavra, mas fatalismo, né? Essa ideia de que não há como fugir daquela profecia que foi dita, né? Se foi dita alguma profecia que vai acontecer no futuro, então aquilo que foi dito que vai acontecer no futuro é inescapável, não tem como fugir. A questão é que no Antigo Testamento, e na maior parte das vezes no Antigo Testamento, a profecia ela tem uma função um pouco diferente.
E qual é a função da profecia? A função da profecia serve praticamente para Deus dar um puxão de orelha no povo dele. Sendo bonzinho, vamos dizer assim. Ele está dando literalmente um puxão de orelha. Por quê? Quando Deus dá uma profecia para o povo dele, ele diz que aquele povo sofrerá as consequências se eles continuarem nos maus caminhos que estão atualmente. Ou seja, o que Deus está falando, através de profecia para o povo dele, é dando, vamos dizer assim, está dando um toque, está chamando a atenção de que, muda, senão algo mais complicado vai acontecer e será o próprio Deus que executará esse castigo, essa ação, essa ameaça que ele está dando. Se a gente pensar em termos mais comuns, mais do dia a dia, imagine que um filho seu está querendo, não sei, eu tinha primo que gostava muito de entrar no quarto da irmã, pegar os batons dela e comer tudo. Não sei se conhece casos desse jeito. Tem amigos meus que passaram por situações assim, de que eles gostavam de entrar no quarto da irmã para pegar o batom para comer. Mesma coisa que criança pegar catota de nariz e comer, ou ir lá no giz e comer, né? Vamos dizer assim. Giz da lousa, né? Vai lá na frente da lousa, pega o giz e come, né? E o que geralmente... Isso é coisa leve, né? E o que acontece? Quando os pais ficam sabendo de alguma coisa nesse sentido, eles justamente falam para a criança, para com isso que vai fazer mal. Para com isso, vai fazer mal. E se for um caso mais grave do que a criança está querendo fazer, o pai, obviamente, os pais, geralmente vão perder a paciência e vão falar, se você não parar com isso, até, por exemplo, criança fazendo birra, em algum caso, por exemplo, fazendo birra para conseguir um presente que ela quer. O pai fala, se você não parar com isso, o que o pai vai fazer? Vai dar umas palmadas no bumbum da criança. Então o que acontece? O momento de profecia, quando Deus usa um profeta para falar de uma profecia para o seu povo, ele está justamente dando essa chamada de atenção. Para com o que vocês estão fazendo, que senão as circunstâncias, eu vou corrigir vocês, as circunstâncias serão um pouco piores, serão um pouco mais graves, né? É praticamente um aviso do que aconteceu com Jonas no último capítulo, né? Só que nesse momento, o que Deus está falando é para que Jonas entregue essa mensagem não para o povo de Deus, mas para um povo estrangeiro, para um povo que não é o povo de Deus. Tanto é que não está se falando a respeito de salvação, mas está se falando a respeito de arrependimento da maldade daquele povo. Nínive era de fato um povo muito mau, era um povo extremamente cruel, e a maldade deles era tanta que realmente chamou a atenção de Deus e fez com que Deus realmente se irasse contra eles e enviasse um profeta para, senão vou castigar essa nação, essa cidade mais estritamente dita, né? Os ninivitas eram assírios. E nesse caso, se a gente for colocar, de novo, em termos do cotidiano, é como se ao invés de você como pai chamar a atenção do seu filho, do seu sobrinho, é como se você estivesse chamando a atenção de um grupo de crianças no meio da rua que estão vandalizando ou fazendo algum tipo de bagunça. Porque é como se aquelas crianças você não conhece aquelas crianças, não são parte da sua família, e ainda assim você resolve dar um puxão de orelhas nela para elas não fazerem aquilo que elas querem fazer, aquela maldade que elas querem fazer. Você quer, de alguma forma, corrigir e impedir que elas façam tal coisa. E é assim que você faz quando você puxa a orelha delas. E é por isso mesmo que a gente nota uma vontade em Jonas, nesse capítulo. Geralmente a gente, como eu falei, o livro de Jonas ele é um livro que normalmente a gente só lembra de aprender quando é criança, e a gente não aprende muito mais a respeito daquilo que Deus está falando para a gente através desse livro. E a gente, como eu falei, tem essa questão da soberania de Deus, mas nesse ponto de Nínive a gente entende que, com muito menos esforço, porque Jonas estava realmente fazendo a vontade de Deus, Deus fez muito mais do que Jonas realmente precisou fazer. Tanto é que, por exemplo, a cidade tem o tamanho de 3 dias de caminhada
E Jonas só pregou 1/3 do tamanho da cidade. E ainda assim, essa pregação foi suficiente para converter toda ela. O problema, irmãos, é que o que está acontecendo aqui é que Jonas, na verdade, está com uma má vontade. Ele não quer pregar para os ninivitas. Já vai ficar um pouco mais claro na próxima semana, quando a gente concluir o capítulo 4, que é um capítulo que normalmente nunca é falado para crianças. Nunca é lidado nas conversas que a gente tem quando a gente nem lembra quando a gente está lidando com o livro de Jonas. No capítulo 3 aqui, porém, o que a gente está vendo é que Jonas tem uma má vontade. Ele, como eu falei, ele precisa percorrer uma cidade que tem o tamanho de 3 dias, ele só percorre em 1. E a pregação dele contra a cidade de Nínive só tem algumas palavras. Se os irmãos acompanharem os textos de outros profetas no Antigo Testamento, os profetas, eles escrevem, praticamente o livro inteiro, mas várias vezes tem capítulos inteiros do profeta falando a respeito da tristeza de Deus com o povo dele, falando a respeito das maldades, dos pecados daquele povo, em detalhes, tudo detalhadamente. E se a gente comparar o que um profeta normalmente faz quando prega contra o povo, chamando a atenção deles, Jonas faz o mínimo possível. O mínimo possível. Obviamente, independente de Jonas, a vontade de Deus é feita, é realizada. Mas por que Jonas está com tanta má vontade assim? Por que ele não quer? Ele está simplesmente fazendo o mínimo. Provavelmente por conta justamente dessa questão que eu falei para os irmãos, dessa rivalidade que existia entre os judeus e os próprios assírios. Eles eram inimigos. Os assírios eram um povo inimigo dos judeus e por conta disso mesmo, Jonas odiava os assírios. Não somente Jonas, mas todo o povo de Deus. Todos os judeus odiavam os assírios. E o que está se manifestando aqui é que Jonas, aparentemente, ele tem uma noção de que o que ele está fazendo é para que Deus execute o julgamento sobre Nínive, mas ele sabia que o julgamento que Deus exerceria sobre Nínive não seria exatamente aquele que ele queria, que Jonas, que o profeta queria. Quando a gente fala, ou mais uma coisa que a gente geralmente entende de maneira diferente do que a Bíblia está falando. Quando a gente fala de julgamento, a gente sempre pensa na execução de uma pena sempre muito pesada, de literalmente castigo. A gente entende que quando Deus executa o julgamento, ele está executando um castigo, por conta justamente das ações e atitudes erradas que o povo fez, né? O povo que ele está castigando fizeram. E isso é verdade, julgamento é isso também. Só que julgamento a gente atrela, por conta dessa questão de castigo, a gente atrela castigo à vingança, na nossa cabeça. Quando normalmente, na verdade, julgamento tem a ver com amor. Julgamento, execução de castigo tem a ver com amor. Como isso? Não faz muito sentido, aparentemente. Bom, como eu estava citando antes o caso das crianças. Quando nós estamos educando crianças, especialmente pais com filhos. Quando os filhos fazem alguma coisa errada, certamente os irmãos, em alguns casos, ficam irritados e corrigem as crianças no que for necessário fazer. Sobre aquela atitude errada que elas fizeram. Existe um julgamento, vamos dizer assim, um castigo, aplicação de um castigo. E por que fazemos isso? Porque os pais fazem isso com as crianças? Porque não gostam delas? Não, é justamente o contrário. É porque as ama. Quando executamos um castigo, um julgamento sobre uma criança, sobre alguém que amamos, isso é, de alguma forma, a execução de um amor de modo que faça com que aquela pessoa volte a si ou volte de volta, de alguma forma, com aquilo que ela deve fazer ou a situação normal que estava antes. É uma situação normal, né? E tentar chamar a atenção da pessoa justamente para que ela não continue no erro dela.
E é por isso que existe um sistema prisional, que existe julgamentos, é para que as pessoas, pelo menos no Brasil, é aquela sensação, aquele objetivo de corrigir e reformar a pessoa, tentar trazê-la de volta à sociedade. Só que Jonas aqui, ele não está muito afim disso, ele quer simplesmente que os ninivitas sofram o castigo, ele quer que Deus aplique castigo sobre eles e entende que se Deus não aplicar o castigo, ele não está sendo justo. Como eu falei na última semana, acho que eu falei isso na última semana, a gente esquece que ao contrário de amor, o inverso de amor não é raiva ou ira, o inverso de amor é indiferença. Por isso, nós temos que nos preocupar com as nossas vidas quando percebemos que, mesmo estando em pecado, que geralmente a gente não percebe, Deus não manda nenhum tipo de correção. Não manda nenhum tipo de puxão de orelha. Se estamos nessa situação, irmãos, é porque Deus já nos abandonou. E esse é o castigo que Ele já está nos dando. O castigo de nós realmente continuarmos presos à nossa maldade. E é por isso também que quando Ele manda um julgamento, ou pelo menos uma ameaça de julgamento, Ele espera que a pessoa que recebe essa ameaça, como Ele faz na profecia, a pessoa mude os caminhos dela para que a justiça de Deus seja executada, não através de um castigo, mas de uma outra forma. Quando Deus faz isso, Ele quer que a justiça dele seja executada através da graça, através da piedade. E é justamente isso que acontece aqui com os ninivitas. Mesmo com a má vontade de Jonas, em fazer no mínimo para tentar despertar os ninivitas da crueldade, da maldade deles, crueldade e maldade essas que não foram citadas por Jonas, mas ainda assim os ninivitas perceberam que eles se arrependeram. Eles perceberam o tamanho, que a maldade deles era tão grande que eles realmente resolveram se arrepender. E eles se tornaram humildes, eles de alguma forma se colocaram numa situação de arrependimento tão grande que todos, sem exceção, se vestiram, fizeram ações que demonstram realmente arrependimento, né? Como se vestir de saco de trapo, colocar cinzas sobre as próprias cabeças. Tudo isso para demonstrar o quão arrependidos eles estavam da situação, do estilo de vida deles. Eles realmente se arrependeram. E isso é literalmente o modo como Deus lida com a gente. Como Jesus lida com a gente. Nós éramos inimigos dele, ainda assim Jesus vem para morrer pelos nossos pecados. E por nos arrependermos, entendermos que Jesus morreu por nós, Deus não coloca mais a ira dele sobre a gente, Ele retira. Porque Jesus já sofreu todo o castigo que nós merecíamos sofrer. Por causa do nosso arrependimento, que antes éramos separados, estávamos distantes de Jesus, nesse momento nós nos colocamos de coração tranquilo na frente de Deus, diante de Deus, pedimos perdão pelos pecados nossos, e Ele estende a sua misericórdia, estende-nos a sua graça. O que acontece com Jonas aqui, porém, é algo diferente. Como eu falei, ele queria que o julgamento de Deus fosse executado não como forma de amor, mas como forma de vingança. Que é justamente o modo como os países e as nações que eu falei antes tentam lidar uns com os outros, geralmente. Eles lidam sempre no sentido de vingança. Eles não querem justiça de verdade, porque para eles justiça é somente vingança. E como a gente tem até um ditado muito famoso disso, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. A nossa condição normal é que justamente Deus não somente Deus, mas nada, tenha misericórdia daqueles que se opõem a nós, são nossos inimigos, mas o que Deus nos mostra, o que Deus nos ensina é que o jeito de lidar com as pessoas que estão afastadas ou com pessoas que estão totalmente afundadas em pecado, afastadas de Deus de tal modo que
não percebem a crueldade que eles estão fazendo, é de ainda assim enviar alguma forma de fazê-los despertar do sono que eles estão tendo. E Jesus, como eu falei, é o maior exemplo disso. Como resultado, então, como conclusão, e já caminhando para o final, o texto de Jonas nos mostra que Deus se exporta com todos, inclusive com aqueles que nós odiamos ou que são os nossos inimigos, e pode ainda corrigi-los. De maneira específica, nos tempos de hoje, Ele faz isso para que conheçam a Cristo. Ele tenta alcançar as pessoas através do amor, da misericórdia, e algumas vezes de maneira a corrigi-los também. Tenta corrigir, ameaçando de uma maneira que eles percebam a ameaça e a situação de desespero que eles se encontram, mas nunca se atentaram para isso. Então, o nosso desafio a partir desse texto de hoje é que nós possamos não ser como Jonas, mas entendermos que Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de misericórdia e de, talvez, correção, que Ele morreu por nós. Que de nada adianta nós querermos julgamento, seja nosso mesmo, ou seja de outras pessoas, simplesmente desejando com o coração cheio de vingança, mas que precisamos atender que julgamento, a execução da graça de Deus, execução de misericórdia, também tem a ver profundamente com o julgamento de Deus. Graça também faz parte de um julgamento. E dessa vez executada a partir do arrependimento de nossos pecados. Vamos orar então, irmãos, e depois vamos entoar um cântico. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós novamente nos colocamos em Sua presença, ó Deus, pedindo que o Senhor esteja limpando nossos corações, ó Deus, e entendamos o que é de fato o julgamento, ó Deus, qual é a Sua vontade quando profere profecias através dos profetas, qual é a Sua vontade, ó Deus, quando executa algum tipo de ameaça ou de, como nos tempos antigos, nos alertava sobre aquilo que temos feito de errado, Deus. Nos ajuda a entender que julgamento, ó Deus, também pode ser executado através de graça, de amor, e não apenas de aplicação severa de multas e de penalidades, ó Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja limpando nossos corações e nos tornando calmos e cheios da Sua graça, ó Deus, para que possamos nós mesmos, Senhor, ser de alguma forma instrumentos do Senhor para que outros possam reconhecer os seus erros e que venham a reconhecer os pecados e a dificuldade da vida que eles estão passando, que nunca antes tinham se atentado. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.